Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes, para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, o ministro Padilha disse que o governo está numa semana muito boa. Nossa, mal começou, ele já está nesse otimismo todo. É o que todos nós desejamos, né? Um otimismo assim para começar a semana, mas não me parece que seja bem assim, né, Sardenberg? Essa própria entrevista aí que o ministro Haddad e a ministra Simone concederam ao fim da reunião com o presidente Lula mostra que o acervo de medidas que eles têm na manga é bem restrito, reduzido, e que eles têm dificuldade em falar nos cortes das grandes despesas, dos grandes gastos, realmente. Quando você ouviu o Haddad primeiro, ele parece que está querendo juntar dinheiros aqui e ali, que podem ser cortados ali de alguns excessos, de alguns cadastros que contenham imprecisões ou fraudes, ainda da revisão de renúncia fiscal, etc. Mas ninguém fala nos cortes de grandes montantes de recursos orçamentários que estão ali para despesas obrigatórias, decorrentes, por exemplo, do reajuste do salário mínimo, como a Previdência, e da questão da Previdência dos militares, essas que a Simone fala e esboça, mas que parecem não ter eco, não ter aval da parte do presidente Lula. Então, esses seriam cortes de grandes montas, capazes ali de convencer os agentes econômicos, o Congresso, o Banco Central, etc., de que o governo está num esforço de ajuste pelo lado do corte de despesas. Mas essas pequenas coisas, o que você pode obter revendo ali algum cadastro que esteja inflado ou que contenha brechas para fraudes, é muito pouco frente ao que precisa ser cortado. Então, o governo ainda não tem uma definição clara sobre isso. O resultado é que essa semana o Banco Central deve anunciar na reunião do Copom uma pausa, pelo menos na queda da taxa Selic. Então, ela vinha em queda desde agosto do ano passado, reduziu a queda na última reunião e agora a gente deve ter uma manutenção da taxa Selic de acordo com o que esperam os principais analistas. Isso vai na contramão do que o governo vem propugnando, que é necessário manter o ritmo acelerado de queda dos juros para proporcionar um crescimento também acelerado da economia. Não é isso que o BC tem feito, não é isso que ele pretende fazer nessa semana e em razão justamente do desacerto fiscal, né? Agora, você veja, Vera, como tem contradições aí no pedaço. O ministro Haddad e a ministra Simone Tebet falaram várias vezes que explicaram para o presidente a questão dos subsídios, o gasto do governo com subsídios. Pois bem, esta semana mesmo, o governo está tentando aprovar o Mover, que é um programa de incentivos e benefícios fiscais para a indústria automobilística, um programa do governo. E o BNDES está com programas de fazer diversos financiamentos subsidiados a diversos setores. Exatamente, tem novos subsídios sendo criados, o que eles justificam para diferenciar isso é que esses têm prazo para acabar e que eles se ali destinam a promover mudanças rumo à inovação, rumo à nova energia, transição energética, etc. Mas não deixam de ser novos subsídios, é lógico, e de, portanto, pressionar a arrecadação, deixando de obter receita, né, Sardenberg? A verdade é que é isso, eles não têm direito um mapa do que fazer e acabaram, inclusive, renunciando à prerrogativa que é do governo de dizer de onde sairão as despesas no caso ali do que eles precisam compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamentos. O governo praticamente terceirizou para o Senado encontrar uma saída para isso, e não é função do Senado, principalmente porque não é o Senado que ordena os gastos, as despesas, e que pode promover contingenciamentos no orçamento e economia daqui e ali. Ele pode sugerir, no máximo,
E mesmo para isso tem uma série de limitações. É o governo que tem que dizer de onde vai sair o dinheiro para compensar as desonerações. Da mesma maneira que uma outra bomba que está aí contratada para essa semana, porque os governadores desembarcam amanhã em Brasília, tem reunião com o próprio Rodrigo Pacheco para discutir a questão da dívida, da mudança ali da indexação da dívida dos estados, que é uma outra discussão que o governo começou, mas ainda não concluiu, e o Senado está querendo entrar como avalista, como protagonista da decisão, etc. E, de novo, isso também é uma prerrogativa da qual o Executivo parece estar abrindo mão justamente pela inação, pela dificuldade, pela demora de propor uma saída que agrade a todos, e nunca vai agradar a todos, mas que seja, olha, isso é o que podemos fazer, vocês topam, não topam, azar. E que é o que governos centrais têm de fazer, né? Dar o rumo, dizer qual é o projeto, dizer qual é a ideia que eles têm para promover as políticas públicas e o ajuste fiscal. Políticas públicas e ajuste fiscal. Aliás, para voltar ao ministro Padilha, ele disse que está tudo muito bem, que o governo está juntando responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Não está, né? Não está. O mercado todo está preocupado, o Banco Central está preocupado, os agentes econômicos estão preocupados. A gente viu na semana passada a diferença de relatos que houve dos encontros do Haddad com o setor financeiro. Então, eu acho que ele teve várias demonstrações ali de como não está sendo bem visto e como esse discurso não tem mais como colar, já foi gasto, já se comprovou ali ineficaz, e por isso mesmo eles começaram a fazer uma guinada no sentido de admitir algum corte de gastos, mas isso ainda é muito tímido, isso ainda esbarra na dificuldade que o Lula tem em aceitar essa mudança de rota, e o fato de que o Haddad já não está mais com a mesma moral que ele estava no início do governo, e enfrenta aqueles adversários internos que ele já tinha, ainda mais robustecidos para pregar contra as ideias dele. Então, quando a Simone fala, eu ainda não posso adiantar nada, eu vou sentar com a minha equipe para ver, olha o quanto que isso está atrasado, né? A necessidade de cortar gastos deveria ser uma constante, principalmente do Ministério do Planejamento, que é aquele que tem que executar o orçamento, fazer com que ele seja realmente cumprido. Então, quando ela fala que ela ainda vai sentar para começar a ver, ela está tentando ganhar tempo, porque ela sabe que essa discussão ainda é muito incipiente dentro do governo. Mesmo porque, né, Vera, está todo mundo cansado de saber quais são as principais despesas e o que precisa fazer para contê-las, né? Isso aí é uma coisa, digamos, a coisa mais debatida no Brasil são as contas públicas, né? Então, na verdade, todo mundo sabe onde tem que mexer, é só escolher, né? Agora tem que ter a tal da escolha política, vou cortar aqui, vou cortar ali. Agora, os números já existem, se você pegar lá o IFE, outros institutos, todo mundo já tem lá, até o Tribunal de Contas já tem direitinho onde que estão os gastos. É só você escolher, eu vou cortar aqui e cortar ali. E essa é a decisão que falta, né? A decisão que falta é uma escolha política. O Lula vinha dizendo, e disse ainda na semana passada, que o ajuste seria feito pelo crescimento da arrecadação e não por cortes. Então, eles estão tendo de mudar, muito pressionados pela realidade, a contragosto e ainda em negação, ainda negando a realidade, certo, Humberto? Eles estão falando em um monte de corte de gastos tradicionais, a Simone discutiu isso e tal, que eu fiquei aqui pensando, daqui a pouco eles vão falar em privatização para fazer caixa. Não acredito que vão fazer isso, não. Acho que isso ainda demoraria bastante tempo para ter esta mudança desta magnitude. Mas é uma boa provocação. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau.